Olá, meus amigos. Espero que vocês estejam bem, como sempre. E isso já está datado e já deve ter virado até clichê, mas eu gostaria de agradecer o engajamento do vídeo anterior. Foi incrível e ao mesmo tempo inacreditável. Quantas pessoas comentaram? Para mim, aquilo dali foi uma marca em português, assim. Eu nunca tinha alcançado tanta gente na minha própria língua. Então eu agradeço a todos vocês que comentaram, que deixaram boas mensagens, sabe? Inclusive me encorajando a continuar com esse projeto. Então, já que tem pessoas que realmente se interessam pelo que eu tenho a dizer, vamos trazer um novo vídeo aqui, né? Um outro assunto, uma espécie de continuação filosófica do anterior, porque lá eu mencionei que eu faria um próximo vídeo sobre devaneios. E aqui está esse vídeo sobre devaneios. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês assim: existe algum tipo de entretenimento, sendo música, algum tipo de seriado, não é vídeo, áudio, que seja, que faz com que vocês se sintam mais do que são de verdade? No sentido de vocês até imaginarem cenas, se imaginarem realidades onde vocês são indestrutíveis. E isso acontece muito com as pessoas nos animes, né? Elas levam aquilo tão a sério e gostariam tanto que aquele mundo existisse que aquilo acaba virando meio que um refúgio. Muitas pessoas utilizam os jogos também, não é, como uma forma de, pô, aqui eu vou ser quem eu jamais seria na vida real e fica imaginando como seria isso? Cria um devaneio à parte depois que acaba de jogar, cria um devaneio à parte sobre como aquele mundo seria na vida real e tal. Eu gostaria de trazer esse assunto porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, também porque eu não pesquiso muito, admito, mas é um assunto que me interessa bastante, me fascina e, sem dúvidas, é um assunto que seria ótimo vir à tona, seria ótimo trazê-lo, porque quando nós falamos de gatilhos para fugir da realidade, geralmente as pessoas falam coisas como utilização de substâncias ilícitas, não é? Vícios, entre outras coisas. Não que os devaneios não possam se tornar um vício, porque sim, podem, eu sou prova viva disso. Eu sou um exemplo claro disso. Mas geralmente quando falam de vícios é alguma substância que você ingere, né? Ou alguma mania que você tem, algum tipo de conteúdo que você consome. Enfim, dito isso, dado os devidos esclarecimentos e a devida contextualização, vamos ao vídeo. Os devaneios, muitas das vezes, como eu estava falando aqui no começo, eles se devem pela falta de realização das pessoas na vida real. E isso é uma coisa muito corriqueira na nossa realidade atual. Porque, embora eu não canse de me gabar que eu nunca fui ligado a redes sociais com feeds e nunca tive interesse na vida alheia, esse não é o caso da maioria das pessoas. Não é? Elas estão o tempo todo em redes sociais como o Instagram, por exemplo. Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis. Não a rede social em si, mas o uso que as pessoas fazem dela. Não é? Você lá tem que criar uma vida de plástico onde você é aquilo que muitas pessoas, inclusive muitas das vezes você gostaria de ser. Você cria um personagem. Tem pessoas que de fato têm aquela vida lá, mas uma coisa em comum entre todas essas variantes, sendo elas verdadeiras ou não, é que isso causa inveja numa espécie de transeunte virtual ali. Eu adoro esse termo, né? Porque quando você é um espectador da vida alheia, você nada mais é do que um transeunte dentro da internet também. Você passa por um perfil em redes sociais de vídeos curtos ou, enfim, de Reels, seja o que for, e você percebe que a pessoa está vivendo uma vida que você gostaria de ter. Mas isso eu estou pautando aqui na realidade como ela é. Porque existe a variação de pessoas que realmente gostariam de ter poderes assim, ter habilidades fora do comum, não é?
E isso é um caso à parte. É muito interessante quem pensa dessa forma, porque geralmente a pessoa tenta se tornar um super-humano dentro das próprias capacidades para suprir essa inabilidade dela, essa impossibilidade dela ter o poder que ela gostaria. Eu sou um caso assim e gostaria de saber sobre vocês. Né? Eu sempre via muitos animes. Eu não vou aqui especificar agora, porque não vou lembrar de cor todos, então seria meio que um, uma constatação incompleta, ou melhor dizendo, uma menção incompleta desses animes, mas vamos nos focar aqui na mensagem principal. Eu gostaria de ter vários poderes, como voar, ler mentes, super memória. E é engraçado porque ler mente e voar é impossível, mas uma super memória dentro das capacidades humanas, ela, entre aspas, é possível, não é? Porque quando você tem uma super memória, você tem uma memória acima da média. É claro que você vai falhar, mas ela vai ficar acima da média. E isso é possível para qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, assim, de memória mesmo, não é? Alzheimer, amnésias constantes, esse tipo de coisa. E aí eu me interessei por, coincidentemente ou não, idiomas, que é muito bom para a memória. Mas esse é um caso bom. Esse é um caso que me tirava da zona de conforto e fazia com que eu me transformasse em um ser humano melhor através do meu próprio esforço, dada a minha insatisfação com a realidade atual. Só que os devaneios, eles muitas das vezes eles são criados por um sentimentalismo, uma não resolução de problemas pessoais que faz com que, através desses devaneios, você fique numa zona de conforto e só imagine se você é confrontado com aquela situação específica que te incomoda, onde você cria um devaneio que você não faz, não tem aquela dificuldade, você tenta voltar o máximo que você pode para sua casinha. Supondo que você gostaria de ser uma pessoa extremamente carismática, onde todo mundo que visse você viesse falar contigo, desconhecidos tentariam falar com você na rua. Você gostaria de ter essa habilidade. Só que a vida real é que você sempre foi um esquisito. Aí o que você imagina sempre? Você tem, através de seriados, pautados nesse contexto social, é só um exemplo anedótico, tá, gente? Você olha aquilo dali, se baseia e pensa assim: caramba, como eu gostaria de ser essa pessoa. Nos momentos vagos você fica tendo esse tipo de devaneio, onde você é incrível. E aí, se você coloca uma música que você gosta, isso remete a uma falsa autoestima dentro daquele devaneio potencializado pela música. Muitas das vezes está muito ligado ao rock, né? Porque o rock tem aquela índole de, nossa, eu sou incrível, eu vou arrasar tudo e tal. Mas não necessariamente é só o rock, tá, gente? É só um exemplo. E aí você percebe que você cria todos esses elementos para fugir da realidade e aliviar o seu sofrimento. Só que eles não resolvem absolutamente nada, porque quando você volta para a sua realidade, você tira os fones de ouvido ou desliga o seu computador ou a sua televisão ou o seu celular que você estava assistindo aquelas coisas, você percebe que você continua sendo exatamente a mesma pessoa. E aí que tal? Eu citei esse exemplo comigo, né, assim, sobre a questão da supermemória, de eu gostar de personagens muito inteligentes e tal, mas esse segundo exemplo é muito corriqueiro, assim, eu vejo que eu já conversei com, principalmente os caras, eu já conversei com alguns e os caras me falaram realmente, cara, isso realmente acontece comigo, né? Eu tenho essa questão. Então é muito interessante como isso, às vezes, mesmo as pessoas, sem elas se conhecerem, elas têm padrões parecidos assim, alguns padrões de comportamento. E quanto mais você cria realidades paralelas, onde você é incrível e você não pode realizar isso na vida real, mais você se frustra e mais você chega à conclusão de que, entre aspas, você é um inútil, você não é ninguém. Então, isso também está muito ligado à idealização de pessoas. Supondo que você é um cara que você começa a conversar com uma garota qualquer, né? Ela te dá uma atenção, é gentil com você. Aí, através daquela conversa, ela foi simplesmente simpática, mas você já idealiza você lá na frente, numa praça, tomando um sorvete com ela.
e o dia tá lindo e tudo tá maravilhoso, ou seja, uma cena clássica de romance, né? Isso quando você não imagina outra coisa. Eu estou usando bastante eufemismo aqui, sendo bem gentil, né? Bem generoso. Mas enfim, vocês entenderam. E aí, quando você sai desse devaneio e começa a conversar com ela de novo, em um momento onde ela abre mais sobre como ela se sente, o que ela pensa sobre você, você percebe que não bate com a realidade, você tem as suas expectativas não atendidas, você se frustra e coloca a culpa no indivíduo, que olhou para você e falou: não é isso que eu sinto por você. Sendo que o culpado de tudo sempre foi você mesmo. Então, olha o que devaneios eles podem fazer com a sua cabeça. Eles fazem uma idealização forçada através de um julgamento, de um pré-julgamento errôneo, e tudo isso leva a um sofrimento e a uma falsa sensação que, embora seja falsa, ela é muito pertinente porque ela precisa ser eliminada, a falsa sensação de que você não é capaz de fazer nada de fato e que os devaneios eles sempre vão ser um amaciador de ego ferido. Então a moral dessa história toda, de toda essa contextualização e todas essas histórias aqui, não é não digo discussão filosófica, porque quem sou eu na fila do pão, não é? Mas esse mero humano aqui, modesto, falando sobre todas essas coisas, você percebe que realmente a vida ela traz essas coisas e nós temos que estar preparados, nós temos que o tempo todo nos policiar sobre como não nos prejudicarmos, porque às vezes você pensa que o problema está no externo, mas o problema começa de você mesmo. Então, o que me levou a fazer esse vídeo é que os devaneios eles fizeram parte da minha vida durante muito tempo. E vez ou outra ainda tem um ou outro, porque eles acontecem muito comigo na música. A música é o maior gatilho de todos, porque os devaneios eles independem da letra da música. Se uma música que eu ouço, ela tem muito significado para mim, ela tem uma melodia que é marcante para mim, mas a letra dela tem um contexto específico, não necessariamente o devaneio que eu teria era relacionado à letra, porque ele leva em consideração todos os outros três conceitos da música, que não são a letra. São ritmo, melodia e harmonia. Se esses três se casarem através de algum critério que eu desconheço, o meu cérebro cria cenário, momento, clima, tempo, não é? Chuvoso, sol, entre outras coisas, cheiros, ano, enfim, tudo isso extremamente específico. Para vocês terem uma ideia, até a tonalidade das cores, o verde, o azul, a posição do sol em relação à grama, esse tipo de coisa é extremamente detalhado. Mas, dito isso, fica para reflexão das pessoas que estão aqui me assistindo, humildemente falando. Se vocês têm devaneios, eu gostaria de saber mais sobre que tipo de devaneios vocês têm, se eles já te prejudicaram de alguma forma na vida de vocês, e se vocês gostariam de se livrar deles. Porque é de extrema importância você saber identificar qual desses devaneios estão te atrapalhando e qual deles não fazem a menor diferença na sua vida e você consegue ignorá-los. Ou às vezes você é uma pessoa que simplesmente tem esses devaneios, mas eles não ditam certos parâmetros na sua vida. Então você é muito sortudo. Você não fica mal sentimentalmente, você não fica emocionalmente chateado depois que você tem esses devaneios, porque é uma coisa involuntária. As pessoas que sentem isso é de forma involuntária, né? É meio que o cérebro dando uma compensação pela tristeza que ela sente, pela solidão, ou mesmo pela incompatibilidade ao seu mundo externo, né? Pela sua insatisfação com a sua própria existência. Isso é profundo demais, mas vale refletir sobre isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. Aqueles que não acreditam, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Moika!